Capítulo 2 O Ciborgue Solitário, Parte 1. O amanhecer sobre a cidade Z trouxe consigo uma peculiar quietude, um silêncio que, para os poucos que restaram ou se aventuravam por ali, era mais inquietante do que o próprio caos. A cidade Z era um lugar quase deserto, abandonado pela maioria de seus habitantes devido aos ataques incessantes de monstros. Ruas vazias se estendiam entre edifícios dilapidados e estruturas enferrujadas, um testemunho mudo de uma batalha constante e invisível contra ameaças sobre-humanas. A natureza começava a reivindicar seu espaço, com ervas daninhas brotando do concreto rachado e trepadeiras escalando as paredes outrora impecáveis. Em meio a essa desolação urbana, uma nova ameaça começava a se manifestar, não com o estardalho de um gigante esmagando edifícios, mas com uma sinistra sutileza. No ar, um zumbido baixo e persistente se intensificava. Pequenos pontos escuros, minúsculos a princípio, começaram a coalescer no céu, crescendo em número e densidade. Eram mosquitos. Mas não mosquitos comuns. Estes eram maiores, mais numerosos, e seu zumbido carregava uma nota vibrante de malevolência. Milhões, talvez bilhões deles, se aglomeravam formando uma nuvem pulsante e escura, que se movia com um propósito sinistro. Essa nuvem era controlada por uma criatura grotesca e aterrorizante, a Mosquito Girl. Ela era um ser híbrido, parte mulher, parte mosquito gigante, com pele verde pálida e grandes olhos vermelhos e multifacetados. Suas asas translúcidas batiam com uma velocidade hipnótica, e uma tromba afiada, como uma agulha hipodérmica superdimensionada, se projetava de sua boca. A Mosquito Girl pairava sobre a nuvem de seus filhos, uma mestra de marionetes sádica, guiando o enxame faminto em direção aos poucos focos de vida humana que ainda persistiam na cidade abandonada. Sua sede de sangue não era apenas instintiva, era uma diretiva, uma missão de extermínio. Os mosquitos, obedecendo ao comando telepático de sua rainha, desceram como uma praga bíblica sobre um acampamento improvisado de sobreviventes. Homens, mulheres e crianças tentaram se defender, batendo nas criaturas minúsculas que se agarravam à sua pele, sugando seu sangue sem piedade. Gritos de dor e desespero encheram o ar, abafados pelo zumbido ensurdecedor. Em questão de minutos, os corpos de alguns dos sobreviventes jaziam secos no chão. Suas peles pálidas e enrugadas, meras cascas vazias de vida, completamente drenadas. A cena era horrível. Uma demonstração da eficiência brutal da Mosquito Girl e seu exército. Mas a calamidade não passou despercebida. Dos céus, um brilho metálico rasgou as nuvens. Era Genos, um jovem de 19 anos, mas com um corpo inteiramente cibernético, construído com precisão e tecnologia avançada. Seus olhos, que pareciam emitir uma luz interna amarela, revelavam uma determinação inabalável. Ele vestia uma jaqueta escura sem mangas e calças justas, expondo os contornos de seus poderosos membros cibernéticos. Seus braços, equipados com canhões de energia e propulsores a jato, eram suas principais armas. Genos era um ciborgue de aparência imponente, mas a agonia de um passado trágico queimava em sua alma. Você não vai continuar com essa carneficina. A voz de Genos era robótica, mas carregava um peso de raiva contida. Ele desceu do céu em alta velocidade, pousando no chão com um impacto suave mas firme. Seus olhos escanearam a área, registrando a devastação e os corpos esvaziados. A visão dos civis mortos apenas alimentou sua fúria. A Mosquito Girl o notou. Ela flutuava graciosamente no ar, uma risada aguda e cruel emanando de sua garganta. Seus mosquitos se agruparam ao redor dela, formando um escudo pulsante. Ah, um herói de brinquedo. Você não vai me deter, criança. Minha fome é insaciável. Genos não perdeu tempo com conversas. Seus punhos se fecharam e propulsores em seus ombros e cotovelos se ativaram, emitindo um brilho laranja intenso. Incinerar. Ele bradou estendendo o braço. Um raio de calor concentrado e devastador jorrou de sua palma e atingiu a nuvem de mosquitos com uma força tremenda. Centenas, talvez milhares de insetos foram vaporizados em um instante, transformando-se em fumaça negra.
A Mosquito Girl gritou de surpresa e fúria, seus olhos arregalados. Mas o enxame era vasto. Os mosquitos restantes se reorganizaram, alguns dos que haviam sido temporariamente dispersos, retornando à formação. Eles atacaram Genos em massa, não tentando drená-lo, mas sim tentando envolvê-lo, cegá-lo e penetrar suas juntas e fendas em sua armadura. O ciborgue reagiu com velocidade e precisão incríveis, girando e disparando rajadas de energia menores que pulverizavam grupos de mosquitos. Seus movimentos eram calculados, cada golpe visando maximizar o dano ao enxame. Ele era uma máquina de combate eficiente, um tornado de luz e destruição. A Mosquito Girl, observando a eficácia de Genos, decidiu entrar na luta. Ela mergulhou em alta velocidade, sua tromba afiada apontada diretamente para o ciborgue. Genos antecipou o ataque e esquivou-se por pouco, o ferro da tromba roçando sua bochecha metálica. Ele tentou um contra-ataque com um chute, mas ela se mostrou ágil, evadindo com um bater de asas. A batalha continuou, um balé mortal entre a agilidade insetoide e a força robótica. Genos disparava rajadas de calor, tentando pulverizar a Mosquito Girl, mas ela desviava e contra-atacava com suas garras e a tromba, tentando perfurar sua armadura. Ele era um lutador experiente, suas estratégias sendo executadas com precisão milimétrica. No entanto, o número avassalador de mosquitos continuava a ser um problema. À medida que a luta se prolongava, a Mosquito Girl começou a sentir o peso dos ataques de Genos. Ela precisava de mais poder. Seus olhos vermelhos brilharam com uma ideia cruel. Ela convocou os mosquitos restantes em seu enxame não para atacar Genos, mas para se fundirem a ela. Milhares de mosquitos voaram para dentro de sua boca e se fundiram com seu corpo. A transformação foi horrível de se ver. Seus músculos incharam, sua pele ficou mais escura e grossa, e seus membros se tornaram mais volumosos e grotescos. Ela se tornou uma versão supermusculosa e ainda mais intimidadora de sua forma original, com uma aura sinistra. Agora você vai ver o verdadeiro poder de um monstro. A voz da Mosquito Girl, agora mais grave e monstruosa, reverberou. Sua velocidade e força aumentaram drasticamente. Genos, por sua vez, também estava no limite. Sua armadura havia sofrido danos significativos. Arranhões profundos e rachaduras percorriam seus membros. Alguns de seus sistemas internos estavam em alerta vermelho. Ele sabia que precisava de um ataque decisivo. Ele ativou seus propulsores de voo em seus costas e pulsos, lançando-se no ar para ganhar vantagem. Max Power Burn! Ele gritou, concentrando toda a energia restante de seus reatores em uma única e massiva rajada de calor. Seus canhões de braço brilhavam com um laranja intenso e um feixe de energia concentrado, maior e mais poderoso do que qualquer um de seus ataques anteriores, jorrou em direção à Mosquito Girl. A intenção era aniquilar. O feixe atingiu a Mosquito Girl em cheio, gerando uma explosão de luz e fumaça que engoliu a criatura. Genos observou, ofegante, esperando a fumaça se dissipar para confirmar a vitória. Por um momento, pareceu que lhe havia conseguido. Mas, quando a fumaça se dissipou, a visão que se apresentou o fez congelar. A Mosquito Girl estava de pé. Embora queimada e machucada, ela havia resistido ao ataque. Seus olhos vermelhos brilhavam com fúria vingativa, e um sorriso cruel se abriu em seu rosto distorcido. "Você é fraco", ela zombou, sua voz cheia de desdém. Ela então atacou Genos com uma velocidade impressionante, muito superior à sua forma anterior. O ciborgue, exausto e com seus sistemas de energia quase esgotados após o ataque de força total, não conseguiu reagir a tempo. A Mosquito Girl desferiu uma série de golpes devastadores, suas garras afiadas rasgando a armadura de Genos, expondo circuitos e fios. Ele caiu no chão, desativado, seus sistemas em pane. Fiescos voavam de seu corpo e ele tentou, com um último resquício de energia, se levantar, mas era inútil. A Mosquito Girl pairou sobre ele, preparando o golpe final, sua tromba afiada brilhando sob a luz do sol, pronta para perfurar seu núcleo e acabar com sua existência. Genos fechou os olhos, resignado ao seu destino. A vingança que ele tanto buscava parecia inalcançável. Capítulo 2. O Ciborgue Solitário, Parte 2. No instante em que Genos, gravemente danificado e à beira da aniquilação, fechava seus olhos, resignado ao golpe final da Mosquito Girl, um vulto de cor amarela e vermelha irrompeu na cena. Não houve tempo para a Mosquito Girl reagir. Não houve som de passos,
nem o deslocamento de ar que anunciaria uma aproximação veloz. De repente, Saitama estava lá, materializado entre o ciborgue caído e a criatura alada. A Mosquito Girl, em sua forma supermusculosa e arrogante, havia levantado a tromba, pronta para perfurar o núcleo de energia de Genos, mas seu ataque foi bruscamente interrompido. Antes que pudesse completar o movimento descendente, um punho coberto por uma luva vermelha, desferido com uma casualidade chocante, colidiu com seu corpo. Não foi um soco esmagador como o que destruiu o homem-caranguejo, mas um simples e descompromissado tapa. O som que se seguiu foi o de um estalo úmido e desagradável, como o de um inseto gigante esmagado. A Mosquito Girl, que, momentos antes, era a personificação da força e da fúria, explodiu. Seu corpo mutante se desintegrou em uma nuvem de sangue, vísceras e pedaços de inseto, espalhando-se pelo ar em uma névoa púrpura, antes de cair no chão como uma chuva repugnante. Não sobrou nada dela que pudesse ser reconhecido. A ameaça, que havia desafiado Genos ao limite, foi erradicada em uma fração de segundo com um gesto tão banal quanto espantar uma mosca. Saitama permaneceu de pé, sua expressão inalterada de tédio. Ele balançou a mão levemente como se para se livrar de algo pegajoso e então olhou para Genos, que estava prostrado no chão, com a boca aberta em choque e incredulidade. Os olhos amarelos do ciborgue, antes sem vida, agora brilhavam com uma mistura de espanto e reverência. Ele havia presenciado o impossível. "Ah, mas que bagunça!" Saitama comentou com sua voz monótona, olhando para os restos da Mosquito Girl sem dar muita importância ao feito heróico. "Você tá bem, cara? Parece que passou por poucas e boas." Ele então se virou para as ruínas do acampamento, observando os corpos pálidos dos civis drenados. "Poxa, que pena. Cheguei tarde para essa gente." Genos, ainda atordoado, lutou para se levantar, seus sistemas internos chiando e falhando. Ele se ajoelhou, o corpo metálico tremendo, e olhou para Saitama com uma intensidade que o herói careca raramente encontrava. "Sua força é inacreditável", Genos balbuciou, sua voz robótica cheia de admiração. "Eu usei todas as minhas forças, aprimorei cada parte do meu corpo para alcançar o máximo de poder, mas essa criatura, ela era... E você a derrotou com um único tapa. Que tipo de treinamento você fez?" Treinamento? Aquilo." Ele começou a coçar a nuca, um gesto que indicava sua aversão a falar sobre seu regime. "Sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos e 10 quilômetros de corrida. Todos os dias, por 3 anos. E... uma banana no café da manhã." Genos piscou seus olhos luminosos, processando a informação. Seus circuitos deveriam estar em pane. Era uma explicação tão ridícula, tão simplória, para um poder tão colossal. No entanto, havia algo na seriedade com que Saitama a proferia que o impedia de duvidar. "É sério?" Genos perguntou cético, mas com um traço de esperança. "Claro que é sério. Por que eu mentiria?" Mas olha, eu também parei o ar-condicionado no verão, sabe? Isso também me deixou forte. E fiz muitos agachamentos quando meu aquecedor quebrou no inverno. Tudo conta." Genos, no entanto, não estava prestando atenção aos detalhes pitorescos. Sua mente cibernética estava fixada na implicação principal. Um treinamento simples, mas consistente, havia levado a uma força além da compreensão. Era uma revelação que poderia mudar sua vida. Ele, que havia investido em tecnologia avançada e modificações radicais em seu corpo para obter poder, estava diante de alguém que parecia ter alcançado o mesmo, ou mais, com o básico. "Eu entendo agora", Genos disse, sua voz ganhando uma nova determinação. Ele se ajoelhou novamente, desta vez em uma posição de reverência, e inclinou sua cabeça metálica em direção a Saitama. "Meu nome é Genos. Há 4 anos, um ciborgue descontrolado destruiu minha cidade natal e matou minha família. Desde então, eu me tornei um ciborgue e viajo em busca de justiça e de mais poder para derrotá-lo. Sua força é a resposta. Por favor, eu peço que me aceite como seu discípulo."
Saitama piscou lentamente, a proposta de Genos soando como mais uma complicação em sua vida já entediante. Discípulo? Ah, não. Eu não sou tipo um mestre de artes marciais nem nada. Eu sou só um cara que é herói por hobby. Ele começou a se afastar, balançando a mão em um gesto de dispensa. Você deve estar me confundindo com outra pessoa. Genos, porém, foi persistente. Ele se levantou e seguiu Saitama de perto, sua voz soando urgente. Não, eu não estou. Eu preciso aprender com você. Por favor, me deixe observar suas técnicas. Quero entender como você alcançou esse poder. Saitama continuou a andar, sem pressa, em direção à sua casa. Ele não estava acostumado com tamanha insistência ou com alguém que o admirasse dessa forma. A maioria das pessoas nem o notava ou o considerava um Zé Ninguém. Olha, eu não tenho nenhuma técnica secreta nem nada, é só um soco. Saitama tentou explicar novamente, sentindo que era uma causa perdida. Não, deve haver algo mais. Eu o vi derrotar monstros com uma facilidade que desafia a lógica. Eu o vi se mover mais rápido que o olho pode seguir. Devo aprender com você. Genos insistiu, seus olhos amarelos fixos em Saitama, seguindo-o passo a passo. Saitama suspirou profundamente, percebendo que Genos não desistiria tão facilmente. Ele imaginou as implicações de ter um ciborgue pegajoso seguindo-o por toda parte. Seria irritante, mas talvez pudesse ser útil de alguma forma. Pelo menos não estaria sozinho o tempo todo em seu tédio. Tá, eu entendi. Mas olha, eu moro num apartamento minúsculo aqui na cidade Z e a gente está em área abandonada. Se for para me seguir, prepare-se para o tédio e a gente pode dividir a conta da luz. Saitama cedeu, mais por exaustão do que por entusiasmo. Ele virou-se para Genos, sua expressão ainda apática. Não espere muito, ok? Eu sou só um cara comum que é herói por hobby. Um brilho de satisfação, ou seria um processamento de dados, passou pelos olhos de Genos. Obrigado, mestre. Não o decepcionarei. Ele disse com um tom de reverência profunda, uma formalidade que contrastava com a atitude desleixada de Saitama. E assim, a dupla improvável começou sua jornada. Genos, o ciborgue em busca de poder e vingança, e Saitama, o herói invencível, que buscava apenas um desafio que o fizesse sentir algo novamente. O céu agora estava limpo, com apenas alguns restos flutuantes da Mosquito Girl como lembrança da batalha. A cidade Z continuava desolada, mas agora um novo elemento havia sido adicionado à sua paisagem. A presença de um herói entediado e seu dedicado, embora um tanto intenso, discípulo ciborgue. Eles caminharam lado a lado pelas ruas vazias, o contraste entre a alta tecnologia de Genos e a simplicidade de Saitama sendo marcante, mas ambos agora unidos por um elo inusitado, a busca por algo mais. Genos buscava poder e seu inimigo, Saitama buscava a emoção de uma luta de verdade. Nenhum deles imaginava o quanto seus caminhos estavam prestes a se entrelaçar e o quanto suas vidas mudariam a partir daquele momento. O tédio de Saitama poderia ser um pouco amenizado, e a busca de Genos poderia finalmente ter um rumo.